Boa noite, bonitos! Como vocês estão? Lu, Lê, Lara, Vi. A gente tem mó galera inscrita no Menos 30 Fest, mas eu acredito que a galera vai acabar consumindo o vídeo de hoje no formato gravado, como está sendo, e eu acho que é uma realidade. A gente, de alguma forma, também tá bem estafado, tá bem cansado de coisas digitais, né? Sei lá, principalmente lives e encontros, enfim. Mas prometo que de alguma forma eu vou ser bem objetiva aqui, de talvez instigar algumas dúvidas e a gente conseguir usar esse tempo aqui para conversar um pouco sobre os desejos, vontades, medos e interesses de vocês sobre arte, sobre carreira, sobre projetos. E para começar, eu tô aqui também no Instagram, tá? Mas para começar, eu quero começar falando algo para instigar vocês ao pensamento do que motivou também, né? O Menos 30 Fest convidar a gente para estarmos aqui. O Menos 30 Fest é um evento que acontece todo ano, promovido pela Globo. Acho que de alguma forma a Globo entendeu um movimento de empreendedorismo, apesar da gente ter principalmente o artista, né? Ter um lugar assim meio esquisito em falar em empreendedorismo. Acho que é desmistificar esse lugar, desmistificar essa questão de guru de palco, sabe? Do cara que fala, traz um método brilhante, uma coisa meio mirabolante, assim. Eu acho que o empreendedorismo ele trouxe uma nova religião, né? E esse que é o perigoso. Então, desmistificar algumas coisas. O artista sempre foi empreendedor. Se a gente for pegar uma das minhas especializações é dentro de história da arte. E quando eu fui pesquisar, o meu interesse em pesquisar a história da arte era investigar dois caminhos, quando eu entrei na especialização. Era investigar o processo de arte e educação, como a arte e educação se encontra com a profissão artista, como se encontra esse processo, e a profissão artista, no caso. Da gente entender o que é isso, assim, de alguma forma, nos meus processos de formação, eu não gosto muito dessa palavra formação pra gente como artista, mas nos meus processos de estudos e certificações, enfim, era um processo, parece que você já saía pronto para o mercado, sabe, uma coisa assim. Você, depois de fazer aquele curso, já tudo ia mudar e enfim. E isso de alguma forma eu tenho uma vontade de entender processos, assim, desde criança. Eu gostava de abrir brinquedo, de ver como o brinquedo funcionava, de entender as coisas. Então, de alguma forma, isso se chocou com ser artista, que beirava muito a questão de talento, sabe? Que beirava muito uma questão quase que intuitiva, mas eu queria entender o como chegar ali. Eu comecei na arte, apesar de ser muito curiosa, da música tá desde cedo na minha vida, da dança, mas o teatro de alguma forma sempre foi a minha ferramenta principal. E eu olhava as pessoas ali, né, no teatro. O meu primeiro professor de teatro foi o Zé Renato, de alguma forma. Oi, Júnior! De alguma forma, não havia muito a paciência de explicar, não que o Zé Renato era impaciente, mas que ele estava ali para passar todo o conhecimento dele de muitos anos, e eu era uma pirralha que queria saber coisas muito básicas. E de alguma forma, enfim, isso me incomodava até chegar no Vivarte hoje e até chegar no Menos 30 Fest. Acho que de alguma forma todas as profissões estão
se reentendendo, se revisitando neste momento. Acho que a gente está questionando a vida. Acho que a gente está... Eu vi uma postagem de um cara que eu gosto, que fala de criatividade, enfim, mas eu vi uma postagem dele falando da volta ao natural. A gente, de alguma forma, todas as instâncias da nossa vida, a gente está com um impulso de querer voltar ao natural. Alimentação, entender a nossa relação com Deus, entender as nossas relações, entender as nossas rotinas, entender muita coisa. De alguma forma a gente, essa volta ao natural, essa volta a ser humano é algo que vem sendo discutido, até porque isso talvez fosse uma tendência, né? Se a gente for pensar que a gente teve o boom pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve o boom das tecnologias, a gente teve o entender a máquina, o otimizar o nosso dia a dia, o otimizar o mundo. A gente teve um brilho nos olhos, essa vontade de ser Deus, essa vontade de ser Deus, de alguma forma, é algo que sempre pairou no homem moderno. E eu acho que, de alguma forma, a gente meio que se frustrou, não sei, com as máquinas, ou tá entendendo qual é a sua verdadeira função, sabe? A gente teve esse baque forte por conta da pandemia em relação ao teatro, por exemplo, o teatro e a digitalização das coisas, enfim. E hoje eu trouxe algumas reflexões para a gente ter sobre carreira, sobre projetos, sobre ser artista neste mundo, neste contexto. A gente, de alguma forma, a gente estuda o que passou, a gente acaba ficando muito mais tempo com os nossos pares, os nossos amigos artistas, as salas de ensaio, e a gente precisa quebrar essa bolinha e entender que a gente faz parte de um contexto, que a arte é a nossa forma de se expressar, é a nossa forma de reagir, e a gente precisa se conectar com o mundo real. Então, enfim. Ponto inicial, que eu quero que a gente comece pensando, é uma pequena frase que está comigo, assim, já faz uns meses. E eu venho refletindo em várias instâncias sobre ela. E quero que vocês, de alguma forma, também reflitam e tragam a visão de vocês e discordem se quiser discordar, e concordem se quiser concordar, enfim. Mas é entender que arte é o processo de uma reação. Arte é reação. Se arte é reação, ela precisa passar por um processo de reação. O que acontece é que, de alguma forma, a gente tem inúmeras objeções do não reagir. A gente tem objeções, a gente tem medos, medo de se frustrar de alguma forma. Eu acho que até por isso que a gente acaba não imergindo, não se jogando de cabeça na profissão artista logo de cara. A gente fica com um pezinho no plano B, em coisas que a gente meio que tem controle, assim. A gente acha que vai ser uma coisa meio descoberta de algo, mas é possível controlar. E essa é a minha função aqui, de alguma forma, nesse evento. Eu e o Júnior, a gente vem desenvolvendo um método desde 2015 de entender que é possível ter controle. A gente só precisa entender e mostrar aqui para vocês o que ter controle. Porque esse é o ponto. Como o processo criativo é um processo que está muito próximo com o ser humano, com o processo cognitivo, até por isso que também fui me especializar em 2017 sobre neuroeducação. É importante a gente entender sobre cérebro, tá? É bem importante, porque se a gente entende sobre cérebro, de alguma forma, a gente é tipo entender o painel do carro, assim, sabe?
A gente está dirigindo e acende uma luzinha e a gente fala, meu Deus, por que essa luzinha está acesa? Entender processos muito simples, neurológicos, é basicamente isso, entender o porquê que alguma luzinha acende, sabe? Durante o processo. E tem algumas coisas muito, entre aspas, básicas, que de alguma forma eu trouxe para a metodologia de ser multiartista. O ponto é esse, a gente tem medos, a gente tem inúmeras objeções que faz a gente não conseguir ser artista. A grande maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. A grande maioria deles, isso é um pouco assustador, assim, né? Primeiro que nós criamos a verdade do real, assim. O que é verdade pra gente foi a gente que criou por uma história, por experiências, por conversas, por uma visão de mundo, por uma cultura que vocês tenham, por uma família que vocês tenham, por coisas que vocês ouviram e absorveram com os 5 sentidos de vocês. E isso diretamente impacta em ser artista. Porque se para você é verdade a crença, a crença ela está diretamente ligada à objeção nesse caso. Se para você é crença que arte não dá dinheiro, arte não dá dinheiro. Quem sou eu para dizer que dá? A partir do momento em que essa crença ela é a sua verdade, ela é a sua verdade. Mas ela não é uma realidade. Verdade e realidade talvez a gente possa colocar em caminhos diferentes. Porque a gente consegue ver que tem pessoas que vivem de arte diretamente. Às vezes pode ser distante de você nesse caso, mas existe, tem inúmeras histórias, de inúmeras formas, e inúmeras verdades. Tem pessoa que realmente foi descoberta na rua, num teste. Tem pessoas que foi desenvolvendo isso. Tem uma pessoa que veio de família de artistas. Tem inúmeras histórias. Por isso que é importante a gente entender a nossa jornada, a nossa história. É muito importante a gente se aproximar de biografias de outros artistas. Se eu for deixar aqui, se meu filho um dia, não tenho filho, mas quando eu tiver, se meu filho um dia falar, mamãe, quero ser artista, o que eu vou falar para ele, talvez, consuma o máximo de biografia possível. Biografia. Porque depois que a gente vê, não tem como desver. Então, consuma o máximo de biografia possível de outros artistas. Comece por aqueles que mexem com você emocionalmente. A gente lida com o mundo através das nossas emoções. Então, tudo que diretamente impacta a minha emoção, eu ajo. Por exemplo, por que vídeos na internet, aqueles vídeos de o cachorrinho preso no poste e na hora você já pensa em ajudar uma ONG de cachorrinhos? Porque ele lida diretamente com a sua emoção. O marketing, de alguma forma, ele lida com a nossa emoção. Se a gente for ver hoje o novo marketing do século XXI, ele já se fala em neuromarketing, de como as palavras-chave e o comportamento do consumidor faz a pessoa comprar. Isso é assustador também, de alguma forma, porque são gatilhos que mesmo que a gente conheça, a gente cai. Mesmo que a gente conheça. Então, se a gente consegue entender que hoje entender o cérebro, e é muito novo, tá? Entender o cérebro. Mas entender o cérebro é um desenvolvimento que está cada vez mais popular, por que não a gente se entender, a gente como artista tentar se hackear e tentar também de alguma forma utilizar isso para se conectar com o público? Então, olha a dica, se a gente se conecta com o mundo através das nossas emoções, logo, a minha reação, o meu objeto artístico, ele tem que se ligar ao máximo com a emoção do meu público. Não pode ser apenas esteticamente bonito.
Acredito que por isso que Marília Mendonça, que faleceu agora recentemente, uma perda tristíssima, né? Acho que até a forma que a pessoa se vai, a gente se choca e lida diretamente com a nossa emoção. De alguma forma, enfim, ela era uma artista que falava diretamente, ela tinha uma bandeira. A gente, como artista, a gente tem uma bandeira que a gente levanta e precisamos ter. Se a gente não tem uma bandeira, parênteses, se a gente não tem uma bandeira, a gente não está fazendo arte. Vou ser bem ríspida nesse sentido. Se a gente não tem uma bandeira, quando eu falo bandeira, são temáticas mesmo que a gente levanta. É como se tivesse assim a sua carinha no Google e palavras-chave embaixo. E essas palavras-chave te descrevem. Isso é a bandeira. O que hoje as pessoas que estão mais próximas a você te descreve. E as pessoas que só te veem pela internet ou só te veem, como elas te descrevem? Quais são as palavras-chave, né? Quanto mais a gente vai ampliando, a gente vai entendendo as nossas bandeiras. E a Marília, ela tinha uma bandeira clara, né? Era uma mulher que trazia uma quebra de padrão corporal já para um universo extremamente machista, que era o sertanejo, que trazia a mulher como protagonista nas músicas, e isso não era comum, que de alguma forma falava, ela tinha um processo criativo muito claro. Eu fiz até uma postagem ontem sobre isso. O processo criativo da Marília Mendonça, eu assisti muito das entrevistas dela, né? Ela não era uma artista que eu consumia, mas de alguma forma, toda entrevista ela deixava muito claro, por isso a biografia, tá? Durante as entrevistas, ela deixava muito claro alguns atalhos do porquê que ela deu certo. E alguns deles é esse, assim, ela estava sempre com um caderninho, ela escrevia histórias reais, ela conseguia, né, reagir realmente, com verdade, através daquelas histórias que chegavam para ela. E ela tinha um formato, porque às vezes a gente até consegue, né, reagir, sei lá, a gente sabe que daquela forma eu crio mais na minha casa, nananã. Mas o que acontece é que a gente acaba deixando esse processo criativo super indisciplinado. Tipo, quando surge uma ideia, aí você anota no celular e você não faz mais nada com ela. E o processo criativo, ele é como se fosse um boi bravo. Se você não conseguir domar esse boi, ele vai ser um boi livre e você vai ficar só olhando ele e assim, tentando chegar perto dele. É preciso chegar e tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, vai dar um medo do caramba, principalmente um medo de mostrar. A gente morre de medo de mostrar, de passar ridículo, de se frustrar. E isso é um problema do sistema escolar. A gente de alguma forma se colocou nessa situação, né, na escola. Quantos traumas a gente tem? Eu vi um psicólogo falando sobre isso, que o adulto é uma criança traumatizada. Todo adulto tem uma criança traumatizada. Então, quantos traumas que a gente tem, que a gente viveu e que de alguma forma ficou ali, né, guardadinho. E faz a gente não agir em diversas situações que, por conta da emoção que a gente viveu, teve um medo, emoções, eu no vídeo do Menos 30, eu expliquei um pouquinho. Não expliquei das emoções especificamente, é no outro vídeo. Mas emoções, elas são como se fossem cães de guarda. Imagina que aqui na frente a gente tem um córtex pré-frontal, que é a área mais, entre aspas, antiga do nosso cérebro, que é a nossa herança do homem pré-histórico. Esse córtex pré-frontal, ele vai se formando, o período de formação dele é até os 21 anos, se não me engano, mas até os 21 anos que ele se fecha, por isso que é tão importante quando é nenê, tomar cuidado com a moleira, com a cabeça, a gente acha que é bobo, né? Mas porque é o córtex pré-frontal e se tem algum impacto com ele, dá problemas absurdos para a vida adulta da pessoa. Mas esse córtex pré-frontal é aquele que recebe as informações através dos 5 sentidos. E quem filtra essas informações são as emoções.
Quem assistiu divertidamente entende esse processo. É extremamente visual, além de ser um filme incrível. Indico muito. Divertidamente. Ele tem exatamente as 5 emoções que hoje eles estão atribuindo a uma sexta, que é a surpresa também. A surpresa ela está próxima ao nojo. Então é felicidade, raiva, medo, tristeza, nojo / surpresa. São as emoções. Então essas emoções pegam as informações que eu vivi, que eu experienciei, que eu estava ali. Esse filme é fantástico. E guarda, lá no Divertidamente tem, guarda em memórias. E aí depois você vai, aquelas memórias que eu pouco acesso, ali é o processo de depressão, né? Que a depressão, ela é uma doença psicossomática seríssima, e a depressão, ela para de conectar as sinapses. As sinapses são choquinhos, o nosso cérebro ilumina inteiro. Coloca no YouTube, visão do cérebro, ele é lindo, acontece choques mesmo, processos de choque, de energia. E aí ela para de ter a dopamina e de alguma forma esses choquinhos, e aí as memórias, elas, por serem pouco acessadas, elas vão indo para uma área de esquecimento. Enfim, e essas memórias, de alguma forma, nós somos o resultado de todas essas memórias, que não são reais. É a nossa versão daquela historinha. É só uma fofoca, só pegar uma fofoca. Pega uma fofoca. Ela vai ser contada por N pessoas de N formas, porque é o seu ponto de vista e a forma que você fantasiou. Porque nós temos algo diferente dos animais. A única coisa que nós temos diferente, que eu tenho diferente da minha cachorra que está aqui me observando, é a imaginação. A gente imagina. E essa é a nossa profissão. Olha que importante a gente entender sobre o cérebro. Imaginação é a matéria-prima de qualquer artista. Faça visível aquilo que sem você nunca seria visto. Imaginação. Frase básica de ser artista. Depois que é visto, aí aquilo vira uma forma estética e a gente vai reproduzindo e tal. Mas os artistas que conseguiram trabalhar firmemente e talvez souberam utilizar essas memórias, essas reações, junto com a imaginação, colocaram no liquidificador, né, enfim, e fizeram brilhantemente bem. Provavelmente eles tiveram muito medo, provavelmente eles tiveram inúmeros sentimentos. Sentimento é diferente de emoção. Emoção é essa que recebe a informação, o sentimento é o que fica. Eles tiveram inúmeros sentimentos em relação àquilo que eles estavam produzindo. Enfim. E a gente vive isso, né? A gente tem uma diferença grande em relação aos profissionais criativos e artistas de momentos atrás, de passado, que é a internet. A gente tá aqui agora. Eu tô na minha casa, fui chamada por um evento que antes era só presencial. A gente está se conectando, vocês estão numa realidade. Isso aqui é a máquina do tempo, gente. Eu estou projetando, eu estou dentro da casa de vocês estão dentro da minha. Isso aqui é a máquina do tempo. É uma realidade que hoje o Mark Zuckerberg, percebe que ele já está criando, hein? Ele já está falando sobre um metaverso, que é um mundo que já existe, né? Mas ele está querendo levar isso para um grau social. Então, por exemplo, o que o Mark Zuckerberg está testando? A esposa do meu irmão trabalha no Facebook e ela falou que lá tá o caos, assim. E o caos é ótimo, né? Para imaginação, então nem se fala. E ele tá criando como se fosse assim, você ficar na sua casa ou onde você quiser, você coloca o seu óculos de realidade aumentada, fone, e você está no local. Você anda por outro local, você conversa com as pessoas. Não sei se vocês assistiram aquele episódio do Black Mirror, do cara que ele se conecta com um amigo dele num jogo de videogame, e os dois se apaixonam no jogo, e eles têm um relacionamento no jogo, só que eles não são gays, tipo, fora no mundo real, porque eles até tentam, né? Porque eles se apaixonam realmente.
Mas é isso que o Mark de alguma forma tá querendo. O Mark, sou muito amiga dele, que ele tá querendo propor, assim, sabe? Escritório, escola. Imagina você estuda numa escola. Aqui, a gente é artista, eu quero estudar lá na Juilliard. Aí eu estudo na Juilliard agora, me conecto com a minha turma, mas eu tô aqui, sabe? É basicamente isso. Agora, o quanto de problemas que isso pode causar também? Inúmeros. Inúmeros. Porque o nosso cérebro, e isso que é o mais fantástico de fazer teatro, acho que por isso que o nosso cérebro se vicia no teatro. Porque o nosso cérebro não sabe que não é real. É como assistir uma peça de teatro, por isso que acontece o processo de catarse. Que a gente chorar numa peça ou se envolver muito com ela. Aristóteles já falava disso, da catarse. Porque o nosso cérebro assiste, como as emoções estão recebendo aquelas informações, elas vão jogando para as áreas do cérebro, para as áreas de sensação. Então ela tá vivendo aquilo de verdade. Ela se apaixona pelo personagem, ela tem raiva do personagem, ela vivencia aquela história como se fosse real, de verdade. Por isso que a gente é viciado em filme, em série. E vai juntando uma na outra, porque como a gente tem esse processo de imaginação, a gente sente mesmo. Eu fiz e adoro fazer esse exercício, que é um exercício de meditação guiada, que eu vou falando, aí eu falo, olha, agora você está numa praia, só que para chegar até a praia tem todo um processo. Quando eu falo, agora sente a temperatura da água, o relato das pessoas, mesmo que nunca tenham feito meditação, elas falam, nossa, a água estava quente, a água estava fria, eu conseguia. Porque é isso, é real, as pessoas sentem. Tanto que quando a pessoa emerge na água, se eu não falo para a pessoa, aqui você pode respirar, tem gente que não respira. Porque ela tá ali, debaixo da água de verdade. E você precisa falar, respira, é possível. Olha o poder do nosso cérebro, gente. Olha o poder do nosso cérebro. A gente vive de verdade o que a gente cria aqui dentro. De verdade. E aí o plus, que aí eu acho que por isso que eu me apaixonei por neuroeducação e por isso que de alguma forma aproximei ela em ser arte educadora. Existe um processo no cérebro que se chama neuroplasticidade. Depois joguem no YouTube, tem inúmeros neurocientistas falando disso. E eu acho que essa foi a maior descoberta do cérebro, assim, é a neuroplasticidade, que é o poder do cérebro se modificar independente da idade. A gente sempre acha que assim, isso é uma desculpa, né? Uma verdade que existia antes, mas não é uma verdade. Eu tô com 50 anos, não consigo aprender inglês, sabe? Tipo, eu acho que são algumas verdades que a gente vem tomando. Ou, eu tô com 35, não consigo mais emagrecer porque o meu metabolismo está mais lento. Cara, já foi comprovado que não existe lentidão de metabolismo. Existe a realidade que você coloca. Tem um documentário no Netflix, acho que ainda está, Como o Cérebro Cria. Esse documentário é importantíssimo para nós artistas. Como o cérebro cria. E se não me engano, não é neste documentário, mas também depois eu passo um outro para vocês, se vocês quiserem. Mas neste documentário ele mostra uma artista, uma musicista, que ela perdeu a capacidade, eu não vou conseguir explicar da forma correta, mas ela perdeu a capacidade de entender ritmo. Imagina, ela era uma artista e perdeu a capacidade, ela teve um acidente mesmo físico, e aí ela perdeu alguma capacidade sonora. E aí depois ela foi estimulando de outras formas até o cérebro se regenerar. Isso é muito incrível, isso é muito lindo. E isso pra gente como artista, a gente já entende algumas coisas. Agora eu vou entrar no método multiartista especificamente. A gente tem como artista na minha visão, tá? A gente tem 3 pontos específicos, que são esses 3 pontos que faz a roda girar. Então, se o seu objetivo é viver da sua arte, ser artista profissionalmente, viver disso, você tem que observar esses 3 pontos.
Eles são super objetivos. Primeiro deles, as suas ferramentas, ou seja, as suas habilidades amarradinhas, né? Então, o teatro, o que você sabe fazer, as suas habilidades. A forma de você conseguir colocar uma roupinha na sua ideia e se conectar com o mundo. São habilidades. Tanto que, por exemplo, saber tocar violão. Se você sabe tocar violão, tá? O violão tá aqui, tá na parede ali, aguardando. Se você não tem nenhum estímulo, nenhum motivo para, você não toca, mesmo sabendo tocar. Basicamente. Então, isso é ferramenta. Então, perceba que nós não somos ferramenta. Às vezes a gente fala assim, eu sou ator, eu sou atriz, eu sou bailarina. Você não é a sua ferramenta. A gente talvez se equivoca com o verbo, né? Eu sou. Não, você não é a sua ferramenta. A sua ferramenta é a forma de você se expressar. Talvez o termo correto seja você é artista, você é multiartista, que é a forma de você se expressar em relação ao mundo, mas se intitular, eu vejo uma forma equivocada a gente se intitular pela ferramenta, porque é uma ferramenta. Ela não vai ser colocada em ação se você não tiver um estímulo para. E esse estímulo, aí a gente pode falar também de estímulos. Ele pode nascer de uma problemática. Você viu um problema, enxergou um problema e criou um projeto. Ele pode nascer de um processo emocional, uma dor, por exemplo, algo que ativou a sua emoção especificamente. Acho que esses são os dois caminhos mais claros para explicar aqui e não confundir vocês. Mas ele nasce de um processo mercadológico, uma problemática, uma oportunidade, ou ele nasce de um processo emocional, puramente emocional, né? Você viveu um término de um relacionamento e aí você escreve sobre isso e tal. Então a motivação, ela veio e aí você utilizou a ferramenta. E perceba que se a motivação é muito forte, você não precisa nem saber a ferramenta. Você simplesmente faz. E isso é o mais incrível. A gente passa muito tempo só desenvolvendo a ferramenta e a gente esquece que o processo ele acontece com esta motivação, com a arte é reação. Ela precisa de estímulos de reação, senão não reage, não importa o quanto de ferramenta você saiba. Isso é fantástico. Por isso que, aí vou colocar um parênteses, que é tão importante a gente ter um mentor, a gente ter alguém junto com a gente na nossa jornada. Porque esta pessoa, ela vai ser importantíssima para gerar reações. Gerar reação sozinho é muito difícil, é cansativo e tende a você não conseguir gerar reações. Por isso que a gente gosta muito de processos em grupo, processos de curso, porque a gente tem um professor, um facilitador e o grupo que vai estimular as minhas reações. E é fantástico. E aí eu já digo de antemão que em relação a ferramentas, esteja sempre em treinamento. Eu gosto de dizer para você, de alguma forma, se enxergar como um atleta. Porque se enxergar como um atleta é entender que a ferramenta ela precisa ser sempre treinada para reagir esteticamente da melhor forma possível. Se eu tenho essa ferramenta, esse lápis apontadinho, quando eu for desenhar, eu não vou precisar apontá-lo, porque o estímulo ele vai vir tão forte, ele vai vir tão verdadeiro e a ferramenta ela tá pronta. Agora, se eu tiver que apontar o lápis e ir desenhar, provavelmente eu até deixo. O processo ele não acontece completamente. Por isso é importante a gente deixar. Eu, por exemplo, tenho o meu corpo como uma das minhas principais reações. De alguma forma, ir para academia, correr. Eu gosto de correr. Correr é um processo para mim diário. Ele precisa existir. Às vezes você não tá afim, mas precisa ser feito. Então eu coloco essa forma, o correr. Para mim é uma das formas de
de afinar o meu corpo, né? Mas você descobrir formatos de afinar o seu corpo, de deixar ele ali pronto, vai ser importante para o seu processo reacionário. Segundo ponto, processo criativo. Você pode, por exemplo, esses 3 pontos, eles são importantes estarem conectados e equilibrados para fazer a roda girar, senão a roda não gira. Lá no nosso vídeo do Menos 30 Fest, eu contei a historinha de CNH, de carro, né? Eu contei essa historinha para de alguma forma ser visual. A gente, como artista, a gente é visual, né? E fazer a roda girar é isso mesmo, né? É entrar em movimento. Se a gente tem uma roda que tá meio capenga, ela não vai entrar em movimento, né? Vai ser um processo que vai parar, ela não vai girar, enfim. E processo criativo é a gente se autoconhecer. Para mim, essa é a gente se aproximar ao máximo da nossa verdade. E existem inúmeros métodos para isso. Um deles é a meditação, por exemplo. Eu gosto muito de enxergar o processo criativo como chamar você mesmo para tomar um café. Não sei se vocês já passaram por isso, mas você se convidar para tomar um café. Sabe? Sair com você mesmo, assim. O processo criativo, ele necessita desse lugar. Se você não tem uma boa relação com você mesmo, possivelmente você tenha o tal do bloqueio criativo. E o bloqueio criativo pode vir por N razões, né? Mas você provavelmente tem isso porque você não sabe como você funciona. E aí ele acontece como o boi bravo, o boi ele some, de repente ele aparece e você não tem controle sobre ele. E processo criativo é controle, gente. Ele tem 2 palavrinhas que para mim são as palavras-chave para acontecer o fluxo criativo: entrega e disciplina. Entrega. Perceba que olha essa palavra, que palavra linda. Eu amo essa palavra, entrega. Entrega, eu enxergo assim uma pessoa num abismo, assim, com os braços abertos, sabe? Tipo, se jogando pra pular e fala, mas cadê o paraquedas? Entrega, eu enxergo esse lugar de entrega. Entrega precisa ser assim. Ela não é tipo, deixa eu ver, sabe? Só o pezinho assim olhando. Ela é tipo o peito aberto, entrega. E disciplina é fazer o que precisa ser feito. É chato. É muito chato. Só que para ter entrega e disciplina, você tem que ter um objetivo muito claro. Então, talvez antes de você partir para o processo criativo, é você definir um objetivo, definir para onde você está indo, definir o que você quer. Porque senão o processo criativo ele vai ser um monte de coisa que você vai criar sem sentido, sem nexo, sem necessidade. Não sei se sem necessidade, mas sem nexo, sabe? Vai ficar engavetado. E arte engavetada não serve para nada além de terapia, né? Então tudo bem. Se terapia também tá tudo certo. Mas eu acredito que para todos que estão participando do evento, a vontade é de utilizar as ferramentas da arte para viver profissionalmente. Enfim, processo criativo. Processo criativo é a aproximação da verdade, é você entender sua bandeira, é você entender como você funciona. É tão lindo quando um artista tem noção do seu processo criativo, eu fico encantada. Eu assisti a entrevista do Wagner Moura, a forma dele falar, como ele cria o filme, como ele dirige, é fantástico. A biografia da Fernanda Montenegro indico muito, ela contando exatamente como ela faz, o ritual dela, diário. Eu acho que até por isso ela tá aí com seus 90 e tantos, que idade para ela acho que já nem mais importa, né? A gente como público é só a figura dela. E ela tá tão jovem, tão viva, porque ela tá bem com ela mesma, sabe? Ela chama ela para sair para sempre. A gente vê como brilha, sabe? A pessoa brilha. Quando a gente tá de bem com o nosso processo criativo, a gente brilha. A gente não é amargurado, sabe? Porque quando a gente não tá bem com o nosso processo criativo, a gente olha o processo do vizinho, do amigo, do colega, do outro, e a gente fica meio amarguradinho de falar, poxa, eu também queria estar fazendo aquilo. E não é um processo invejoso e tal, não é essa questão, mas amargurado mesmo, uma amargura de poxa, por que eu não fiz tão bem, né? E o processo criativo, ele também precisa
estar de cara com os seus monstrinhos, assim, abrir o armário e falar: monstros que moram aqui no meu armário, quem são vocês? Quais são seus nomes? O que fazem? Como comem? Onde vivem? Sabe? É lidar com todas aquelas verdades que falaram para você, que geralmente foi na escola, dentro de casa, e a gente que fala pra gente mesmo, o que a gente pode e o que não pode, é lidar com esses monstrinhos e falar, né, o que domá-los, assim, lidar com eles. Então, entender. A gente justifica muito. Vocês já perceberam quanto a gente justifica a nossa vida? Ah, eu não fiz isso porque não tive tempo. Ah, eu não fiz isso porque eu não tive dinheiro. Ah, eu não fiz isso porque não deu. Ah, eu não fiz isso porque eu não sabia. A gente justifica o tempo inteiro. E essas justificativas, elas são os monstrinhos que falam pra gente. Na verdade, eles tomando a frente, né? Das justificativas. E a gente, como artista, a gente tem várias justificativas. Várias. Porque a sociedade, ela não quer que a gente seja artista. Porque eles também têm uns monstrinhos deles, também estão frustrados. E quando a gente está amargurado, frustrado, a gente também não quer que o outro faça. A gente, de alguma forma, também tenta levar um pouquinho, sabe? Um pedacinho desse monstrinho pra dentro da pessoa e tal. Enfim, perceba que o processo criativo é um processo bem terapêutico. Por isso, talvez façam terapia. Né? Mas também é um processo que dá pra trabalhar uma autoterapia, é o interesse. Tem muito material hoje em dia. É por isso que eu falo assim, se a gente for se debruçar na história da arte e ver os outros artistas e tal, eles tinham muito menos recurso que a gente. A gente tem muito recurso, muito. Não dá para justificar, entendeu? Não tem como. A gente tem muito recurso. Talvez o quanto mais recurso, menos a gente cria, né? Porque é basicamente isso. Por que o brasileiro é tido como o povo criativo? Porque, de alguma forma, em relação a outros países, a gente tem muito menos recurso, né? Que chega pra gente e tal, que é um fato. Mas, de alguma forma, a gente acaba criando muito mais, porque é isso, né? É só ver a gente quando criança, a gente não tem brinquedo, a gente vai pra praia, quando acabava a luz, gente, eu amava quando acabava a luz, porque era um processo de criar, eu brincava com sombra, lembra vocês aí, né, quando acontecia alguma coisa. E é isso, quanto mais escasso a gente tem, talvez o processo criativo ele tente resolver. Tem um livro que eu gosto muito, que eu li quando eu era adolescente, inclusive parênteses, leiam, gente, leiam, só isso que eu tenho pra dizer, leiam, só. É a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo neste momento, assim, melhor investimento de todos. E eu li um livro chamado Menino Sem Imaginação. E é um livro que é um menino, é um livro dos anos 90, olha o problema que era na época. Era um menino que acabava a luz do bairro e ele não tinha mais a televisão, assim, para assistir os programas dele e tal. E aí ele descobre o Mil Caras, que é um monstro que aparece porque tá sem luz. E esse Mil Caras, ele muda as caras, né? Por isso chama Mil Caras. E ele é um monstro e tal. Mas na verdade o Mil Caras, ele é a imaginação. Era um problema que o Carlos Eduardo Novas, que é o autor, na época quis trazer. E eu acho que esse problema ele ainda existe agora com uma outra questão, né? Que é a internet. Eu dou aula para criancinha. E eu percebo que o quanto a internet, o meio digital hiper acessível, de alguma forma está causando impactos severos no córtex pré-frontal, que é esse que não está formado ainda. Porque é a realidade ali. E quando eu dou aula, às vezes, com tablet e tal, eles pesquisam. E aí, quando a internet não tem internet na escola, ou a internet está lenta, eles simplesmente falam, não dá para fazer, tá sem internet. E isso é muito sério. Isso é muito, 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 muito sério, assim. Da mesma forma, a realidade, né? Os jogos são realidades extremas para eles, o mundo digital é uma realidade extrema. Tipo, uma curtida é quase que um elogio, sabe? Ele se assemelha a um elogio. Enfim, a gente vai ter uma geração que a gente como artista, a gente precisa lidar com esses problemas sociais.
A gente não pode achar que a nossa arte ela é só um quadro para pendurar na sala e deixar bonito. Ela lida com problemas sociais. A gente está muito próximo, a nossa profissão está muito próximo com ser antropólogo, com ser sociólogo, com ser psicólogo, com ser filósofo. Está muito próximo com questões com as ciências humanas. Porque a gente lida com esses problemas, é através da arte, talvez, através daquela catarse artística, que o público vai falar, caramba, é verdade, e vai querer trabalhar a neuroplasticidade dele. Se a gente não se curar antes, se a gente não se dar com a gente mesmo antes, a gente nunca vai conseguir fazer uma palavra que eu ouço muito, transformar. A gente nunca vai conseguir transformar o nosso público. Quando eu pergunto para o artista qual que é o seu objetivo, esse verbo transformar, ele sempre aparece. A gente tem uma vontade grande que a pessoa se transforme ao assistir nossa peça, ou ouvir nossa música, enfim. Mas a gente precisa se transformar antes. Senão a gente não transforma ninguém. Terceiro e último ponto, projetos. Eu sou uma pessoa que gosto de ter o máximo de controle possível. É só quando eu não tenho controle, aí eu nem sofro, porque eu não tenho controle sobre isso. Tipo, eu não tenho controle em reviver a Marília Mendonça, né? Gente, eu nem sou fã dela, assim, aqui eu acho que foi algo que chocou todo mundo, né? Mas é algo fora do controle. Agora, o que eu tenho controle, eu gosto de ter controle em inúmeras coisas. O máximo de controle possível. Para que dependa de mim, assim, sabe? Não fique dependendo de um outro, ou da boa vontade do outro, ou da sorte, ou da oportunidade perfeita. Então, dá para você ser artista sem ter um projeto? Óbvio que dá. Óbvio, você vai se envolver com um projeto de alguém. Você tem que torcer para alguém fazer um projeto, né? Esse é o ponto A. Dá para você se envolver no projeto de outra pessoa, passar no teste, ser chamado. Aí você talvez precise de outros caminhos. O network, dar a cara para bater, né? Mostrar, eu tô aqui, eu tô disponível, hein? Então, esse processo ele precisa existir diariamente para as pessoas verem que você está disponível, senão ninguém vai saber. Mas eu gosto de lidar com projetos. Eu gosto, mesmo que você trabalhe num projeto de um terceiro, mas quando a gente, artista, entende um processo de um projeto, a gente não fica mais na mão de ninguém, sabe? E eu acho que é um mercado que, por os grandes produtores, enfim, saber que aquele cara não sabe nada daquilo, ele é mais fácil de ser manipulado. Simples assim. Por isso que conhecimento é muito perigoso, porque quanto menos aquela pessoa sabe, mais fácil ela é de ser manipulada, porque aquilo que eu falo é a verdade para ela. Por isso que peguem tudo isso que eu tô falando e pesquisem para ver se é real, sabe? Não tomem só o que eu falo como verdade absoluta. Enfim, projeto é basicamente isso, é você ter o conhecimento do processo, como um todo. Do criar, do estruturar e do monetizar. Tem muito artista que tem medo da venda, né? E a gente não pode ter. A gente vende o tempo inteiro. Se a gente vai falar assim, eu, por exemplo, tô assistindo aquela série Made. Pronto, já acabei de vender pra vocês. Puta, é uma puta série, a artista é fantástica. O conflito é de se contorcer no sofá. É super próximo, acho que com algumas problemáticas, é muito forte, a catarse é muito forte, porque é muito forte com as problemáticas da minha idade, de ser mulher, enfim. Pronto, já vendi. Perceba que a venda é a minha forma de, através da fala, gerar a imaginação em você e se conectar com a sua emoção. Isso é venda. Não estava falando de neuromarketing agora? A arte é venda por si só. Quando eu gero uma experiência real com aquele público, ela é venda por si só. A gente não tem que ter medo. Absolutamente não. A gente precisa entender o processo. A gente pode não querer fazer de determinadas formas. Tudo bem, mas é preciso entender. Então, lidar com o projeto é saber o criar, é saber estruturar, planejar e estratégia, né? Estruturar é o planejamento e a estratégia, juntinho. E o monetizar. E aí agora é a pergunta para vocês, quero que vocês reflitam.
dentro desses 3 pilares, ferramentas, projetos, processo criativo e projetos, o que hoje para você é o que está mais defasado? Às vezes as suas ferramentas estão aqui, ó, prontas, gatilhadas, perfeitas. Eu treino todo dia, elas estão perfeitas, mas o meu processo criativo não está sendo trabalhado e muito menos projetos. Ou às vezes eu tenho um puta projeto. Fantástico, isso já aconteceu com mentorias que eu fiz. A pessoa tinha um puta projeto, mas ela não tinha as ferramentas para o projeto e também não conseguia lidar com ela mesma dentro do projeto. E aí aconteceu, e aí foi processos interessantes, né? Ou o projeto foi para uma outra pessoa, e aconteceu já vi, ou o projeto morria, né? Porque o condutor do projeto, o motorista do projeto, não sabe conduzir aquele carro. Então é importante a gente entender o que desses 3 pontos a gente precisa trabalhar, porque para cada um de nós aqui é um desafio diferente. E para cada momento da nossa vida também vai ser um desafio diferente. Porque é isso, a jornada é individual. E eu acho lindo isso, essa jornada ser individual. Porque isso significa que a gente está descobrindo várias formas de conseguir chegar talvez a um mesmo objetivo. E talvez por isso, mais uma vez, eu indicaria para o meu filho ler biografias. Para ele enxergar várias formas de que aquelas pessoas conseguiram chegar ao objetivo de viver de arte. E aí, quando eu amplio isso, eu espelho. É isso. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Por favor, abro para vocês agora, para quem quiser. Ou se quiserem só refletir também, tá? Não há uma obrigatoriedade, óbvio. E eu já quero fazer um parênteses. Observe aqui a gente. Eu tenho aqui em cima 3 vivarteiros que estão no processo comigo. A Lara veio diretamente do evento. Eu tenho mais de 85 pessoas inscritas no evento diretamente, além das outras que estão acompanhando, né, não diretamente. E vocês estão aqui. Porque os monstros dessas pessoas disseram para elas não estarem aqui hoje. Porque tá tarde, né? Ó a justificativa. Tá tarde, né? Ai, tô cansada, depois eu assisto. Ah, mas né, agora. Ah, mas o que essa menina aí, o que ela faz? Quem é ela? Quem é ela? Cara, tanto faz quem eu sou. Eu posso explicar para vocês, é óbvio, para gerar minha autoridade. Mas é importante a gente virar o espelho pra gente, sabe? Enfim, a gente quer muito ver no outro assim, sabe? A gente quer muito espelhar desse lugar. Deixa eu ler o que Larinha tá falando aqui. Gostei muito da sua fala, acho que faltava isso para eu começar. Espero mesmo ser a pessoa que vai aplaudir muito sua jornada. Eu amo isso, gente. Eu sou muito cancerianona, gente. Eu sou canceriana. Eu amo me doar para o outro, assim. E isso é um dos meus maiores monstros. De como conseguir pegar essa mesma energia de doação para o outro e fazer para mim mesmo, sabe? É o meu desafio, que cada vez mais eu estou conseguindo resolvê-lo, assim. Mas o que esse ano os meninos do Vivarte percebem, né? Antes eu vivia no Vivarte 24 horas por dia, fisicamente. Hoje, esse segundo semestre, é a primeira vez que eu consigo estar em casa enquanto está acontecendo uma aula, e quanto eu sofri por isso. De olhar e falar assim, não, você precisa escrever, você precisa fazer isso, você precisa olhar a sua arte também. Porque sendo por muito tempo facilitadora, arte educadora, eu acabo estando muito mais nas jornadas dos outros do que nas minhas. Então é o meu maior desafio. E de alguma forma eu tô conseguindo tomar esse monstrinho aí. Ele era grande, agora ele tá menorzinho, tá mais doce. O Lê, é possível conciliar arte com outra profissão? Muito, muito. Acho que também esse é um dos termos de ser multiartista. A gente é muita coisa. Nós somos muitas coisas. Vou falar o que eu estou fazendo hoje, não que eu seja o exemplo incrível, né? Mas eu dou aula em 3 escolas regulares, CLT. Eu sou CLT, em 3 escolas. Eu tenho o Espaço Vivarte, que é o meu projeto educacional. Agora, em dezembro, eu estou lançando a plataforma com o método multiartista. Então, é uma outra escola. É o Vivarte, mas não é o Vivarte. Tanto que vai se chamar Vivarte Academy.
É um outro formato, outra ideia. Eu tenho um projeto com uma Kombi, que eu quero levar uma peça de teatro, estou escrevendo, eu quero levar uma peça de teatro dentro de uma Kombi para praças de pequenas cidades. Então, abrir a porta e montar o palco. É um projeto. Eu escrevi meu livro agora, lancei agora em julho. Eu tenho um podcast. O que mais que eu ando fazendo? Eu, de alguma forma, auxilio o Júnior quando ele precisa, que ele tem a produtora dele, ele me chama como assistente em algumas coisas, né? Quando os trabalhos são grandes, como o da Larissa Manoela, não sei o que e tal. O que mais? Cara, são muitas coisas, são muitos projetos. Mas perceba que tem um núcleo principal que eu coloco. Aí que é o ponto. Você pode ter inúmeras ações, inúmeros projetos. Isso vai depender, obviamente, da sua organização de tempo. E eu tenho uma planilha que eu montei exatamente para ajudar o artista a organizar essas inúmeras ações. Depois me cobrem que eu mando para vocês. É uma planilha bem para montar mesmo, assim, não que a gente vá seguir exatamente aquilo, mas eu acho que ajuda a visualizar, sabe, o tempo, o quanto de tempo nós temos. O ponto principal é você entender o seu propósito. E o meu propósito, aí eu vou usar a palavra-chave do artista, né? É transformar a vida das pessoas através da arte. Ponto. Aí, toda a minha ação, eu questiono em relação ao propósito. Isso que eu estou fazendo, eu estou transformando as pessoas através da minha ferramenta artística? Tô, então beleza, então eu tô no caminho certo. Agora, se é uma ação, porque as oportunidades vão bater na sua porta o tempo inteiro. Você que tem que olhar para esta oportunidade específica e pensar, essa oportunidade vai estar me afastando do meu propósito ou me aproximando dele? E aí, às vezes, uma coisa nada a ver, tipo, direito, né? Ser advogado e tal. Não tem nada a ver, mas às vezes tem. O artista, por exemplo, ele não tem nenhuma noção sobre contrato, sobre questões de direito mesmo, de lei. Por que não você não se especializa neste lugar de falar com um profissional criativo, com um artista? Mesmo sendo advogado ou algo do tipo, você está se aproximando com a arte, você está trazendo ela, aproximando ela, o seu propósito para aquela sua ação. Eu, por exemplo, agora, faz 3 semanas, eu voltei a estudar inglês. Que eu me formei em escolinha de inglês e tudo mais, mas sempre fui muito travada, um bloqueio da fala do inglês e tal. Voltei a estudar inglês. Por quê? Eu quero, até julho do ano que vem, ir para Londres, porque eu quero fazer um processo imersivo em algumas companhias de Londres e eu preciso estar falando inglês. Se eu não estiver falando, eu não vou conseguir me comunicar. É a ferramenta que eu preciso agora. E aí, para isso, para eu me estimular, e foi muito difícil, eu me inscrevi numa vaga de uma escola, que é uma escola bilíngue em inglês, para fazer um processo seletivo. Cara, eu nem falo inglês direito, mas eu fiz o processo seletivo. Foi ontem, eu me caguei de medo, gente, vocês não tem ideia. Mas toda ação que a gente faz, que o medo tá colado, tá abraçado, quando a gente consegue, parece que a gente fala assim, sou eu. Eu consigo nesse negócio aqui. Parece que a gente se sente um pouco mais poderoso, sabe? Mesmo que foi um cocô, assim, sabe? Mas, de alguma forma, faça uma coisa por dia que você tem muito medo. Porque vai ampliar, vai conseguir essa neuroplasticidade, ela vai, de alguma forma, ela vai criar novas conexões neuronais, que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que novas conexões com neurônios que não se conheciam nesse universo cabeça. Enfim. Também vivo um pouco esse dilema, Leandro, que é lá, né? Acho que todos nós, gente, porque a gente tem que pagar conta, né? Não dá para viver só de sonho e tal. Por isso que eu digo que eu tenho a necessidade do controle. E eu me coloco em situações que esse controle precisa existir. Como, por exemplo, o Espaço Vivarte foi isso, né? A gente abriu o Vivarte sem ter um tostão. Inclusive menos, essa história eu adoro contar, mas não vou contar ela aqui agora que ela é grande. Mas com menos R$2.000 negativo, a gente abriu o Vivarte. E a gente alugou um espaço. Depois me perguntem como, porque é você vestir uma enorme cara. Eu adoro fazer isso, gente. Você vai visitar um imóvel que você não tem dinheiro para pagar aquele imóvel, mas você entra
vestindo, achando que você é milionário, sabe assim? Gostei. Você entra nesse lugar, assim. E de alguma forma isso mudou muito. E aí a gente locou. E, por exemplo, quando a gente alugou o espaço físico, não tinha como não dar certo, porque eu tenho que pagar todo mês pelo menos o aluguel. Então não tinha como não dar certo. Então, eu e o Júnior, de alguma forma, nos nossos projetos, a gente tende a se colocar em situações de riscos minimamente controlados. Porque, tipo, se isso não der certo, eu tenho isso. A gente vai descobrindo caminhos para resolver aquela situação, mas o risco ele é importante para impulsionar o processo criativo, ou adquirir ferramentas e o projeto. Então, se colocar em risco é algo que funciona para mim. Mas para mim, tem que ver se funciona para você, porque às vezes pode te travar geral, assim, ou te colocar numa situação, né? Então você tem que se experimentar. Isso funciona para mim, tanto que o Júnior me conhece tanto que ele sabe que o meu processo criativo ele nasce num risco. Então, às vezes ele coloca esses riscos assim no dia a dia e tal, vai falando, precisa fazer isso, porque senão isso daqui não dá certo, sabe? E eu fico desesperada e vou lá e ágil com inúmeras possibilidades. Mas aí é algo, enfim, que funciona para mim, vê se funciona para você. Lê, eu dou aula de quê? Nas 3 escolas eu dou aula de arte, mas cada escola por um período um pouco diferente, mas resumidamente no ensino médio, para as 3 eu dou aula para o ensino médio. Mas tem escola que eu dou aula desde o Fundi 1 até o final do ensino médio. E dou aula também, aí eu vou colocar um outro risco, hein? Que eu aceitei e foi muito louco. Eu dou aula em 2 escolas, eu dou aula também de robótica. Eu sou formada em robótica? Não. Eu sou formada em TI? Não. Mas houve a oportunidade na escola. A gente precisa de um professor que dê aula de robótica, que se forme em determinado curso. Eles deram um curso, obviamente. Quem quer ir? Eu falei, eu. Extremamente matemático. Linhas de código, sabe? Tipo, fazer um site, linha de código, extremamente matemático. E eu me formei né, nesse curso preparatório, que enfim, foi em 2019. E aí, desde então, dou aula de robótica e pensamento computacional. E foi muito legal para ver outras formas de lidar com a tecnologia, por exemplo. Então, foi uma ferramenta que eu me arrisquei, morri de medo, mas estar numa sala de aula, por que eu gosto muito de estar em sala de aula, tá? Vou vender o peixe de ser arte educador e por que eu gosto muito. Quando você entra numa sala de aula, primeiro que parece uma peça de teatro, né? Você já entra vestindo um personagemzinho. Mas você tem inúmeras situações de riscos diários. Você vai ligar um projetor, o projetor não liga. E aí? E a sua aula? Você vai dar ou não? O que vai acontecer? Um aluno passar mal. Hoje aconteceu isso. Eu dou aula numa escola que as salas são bem grandes, né? 40, 50 alunos. E aí uma aluna, a gente indo para a sala, a aluna subiu nas costas do aluno, caiu, bateu o queixo, abriu o queixo. Olha a situação de risco. É uma vida que tá ali, né? O que você faz? Como você lida com aquela situação? Ou quando o aluno faz uma pergunta que você nunca pensou e você precisa responder para ele, ou dizer não sei, a coragem de dizer não sei. E eu acho que o professor, quanto mais humano o professor mais interessante ele é. Quando ele chora, quando ele transpira, quando ele tem medo, é mais interessante porque humaniza o processo. Enfim, e eu sou arte educadora já, vou fazer 13 anos agora em janeiro do ano que vem, 13 anos como arte educadora. Eu comecei a dar aula com 17 anos para ensino médio. Eu tinha que estagiar na faculdade e aí eu perguntei se eu podia estagiar já dando aula, porque houve uma oportunidade, né, de uma vaga e tal. E aí o coordenador na faculdade na época falou que sim, e desde então não parei. Nunca me imaginei como professora, gente. Eu sempre fui aluna mediana da escola, 5. Inclusive, há uma possibilidade muito grande, estou num processo terapêutico e tal, de eu ter TDAH. Há uma grande chance né? E TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. É tipo uma das formas. Se eu soubesse e tivesse tomado isso como verdade, eu já ia colocar que, tipo, eu não posso aprender, então. Porque é basicamente o que falam, né? Hoje já avançou muito, mas imagina se eu tivesse descoberto na época. E isso nunca foi uma realidade para mim. Eu sempre tive muita dificuldade em coisas, em determinados tipos de disciplina. Então eu sentava na frente, eu ficava ali que eu falava, eu preciso prestar atenção.
Mas hoje faz muito sentido e eu consegui lidar com isso de diversas formas. Eu sei o que funciona para mim. Tanto que quando eu vou numa entrevista numa escola, eu já falo, eu gosto de trabalhar com liberdade, eu não gosto de ser pressionada, eu lido muito mal com planilhas, eu preciso que você confie no meu trabalho, eu vou dar aula ali, no outro dia eu vou dar aula em outro lugar, eu não gosto de trabalhar com apostila nem livro, então eu já vou falando várias coisas que eu sei que funcionam no processo. E as escolas compram ideia, né? Enfim, mas isso é um processo de autoconhecimento, é importante você se aproximar. Lara, eu perdi um pouco o começo, mas qual é o meu nome? Ai, que lindo! Meu nome é Marília. Começar ao contrário, né? Meu nome é Marília, eu sou a minha graduação, bacharelado e licenciatura em teatro. Não que eu seja a minha formação, né? Eu sou eu. Vou falar só as minhas ferramentas até aqui. Eu comecei teatro, assim como eu falei para vocês, né? Com o Zé Renato, depois eu me formei em cordas, violão, guitarra, enfim, bateria, me interessei por música por conta de o meu pai, assim, sempre teve música em casa. Meu pai queria ser músico, não conseguiu, um músico frustrado. Dança, me formei em alguns estilos de dança. E vou dizer uma coisa, quando a primeira aula de dança que eu fiz, eu tinha uns 11 anos, a professora olhou pra mim e falou assim, acho que você não pode dançar, você é muito menino. E aí depois eu virei professora dessa escola de dança. Eu acho que de alguma forma, quando as pessoas me colocam para um desafio, para um risco, eu lido bem. Eu gosto de ser colocada pro desafio, sabe? Mas, enfim, acho que é da minha personalidade, sei lá. Desenho muito mal, apesar de ser professora de arte de escola, né? Os alunos me olham e falam, nossa, que triste uma professora de arte que não desenha, porque a escola resumiu nisso, né? Em artes visuais. Mas eu tento, né? Venho pesquisando bastante a ferramenta em cima de escultura, foi algo que eu me apaixonei, enfim. Então, minha graduação é em teatro, bacharelado e licenciatura, e eu tenho 2 pós. Uma em História da Arte, Teoria, Curadoria e Crítica, pela Belas Artes, e Neuroeducação, que foi pela Estácio, foi a última que eu fiz, e agora estou beirando a entrar num mestrado. Vamos ver. E o mestrado é exatamente isso que eu estou passando para vocês. O método multiartista, que é o livro que eu escrevi agora em julho, enfim, se transformará em mestrado em breve. Vamos ver. Porque mestrado é um saco, você tem que puxar muito o saco, né? Ele é mais um processo de puxar saco do que se seu projeto é bom ou não, sabe? Porque o cara tem que te aceitar. Você tem que puxar o saco dele mesmo. É isso. Alguma dúvida mais, bonitos? Por favor, falei aí durante 1 hora. Eu adoro falar, tá? Então me brequem, por favor. Alguma dúvida, algo que vocês queiram declarar? Algo que, por favor, o espaço de vocês, me dispus a estar aqui. Esse vídeo vai estar gravadinho, como estou gravando aqui em cima. Então, vocês podem rever o que precisar. Eu sei que foi muita coisa, né? Então, vou deixar para vocês assistirem quando necessário. O evento do Menos 30 Fest ficará aberto, esses vídeos e os conteúdos que eu for gerando, até o dia 28 de novembro. Então aproveitem muito. Eu coloquei lá no Padlet, que é o link onde eu estou colocando todos os arquivos. Eu coloquei 5 livros, acho que foram 5, fantásticos. Baixem, leiam. São livros que fizeram muita diferença para mim e eu acredito que faça para vocês também. Então, por favor, baixem. Lá eu coloquei também o podcast que eu gravo, o link, né? Coloquei um formulário para eu poder ouvi-los, entender, então foi muito legal ler o que a galera escreveu, então preencham se vocês se sentirem à vontade para isso. Coloquei a aula, né, que eu explico o método bem aulinha, assim, expositivo, explicando como um carrinho e como funciona. Aqui eu estou me dispondo para falar de uma forma diferente, enfim. Por favor, é lógico, por favor, lógico. Interessante. É sério! Cara, esse livro é fantástico. O Caminho do Artista. É muito legal. É muito legal. Não sei se tão legal quanto Pense como um Artista, mas eu gosto dos dois. Acho que tem pensamentos assim que a gente gosta, sabe? É super imaginativo. Ele é gostosinho de ler.
Eu gosto de todos que estão ali. Ruby como um artista mudou muito minha visão de processo criativo. É muito objetivo o livro, sabe? É bem gostosinho. O Ikigai, eu adoro o Ikigai. É uma descrição da cultura japonesa e por que que o Japão se desenvolveu tão rápido e se desenvolve tão rápido. E o Ikigai explica, aplicando mesmo. É bem interessante, indico muito. O Pense como Artista é muito legal. O que mais que eu coloquei lá? Ah, eu coloquei 333 páginas para montar um projeto. É um livro bem técnico, mas é bem legal. Coisas que a gente joga fora como artista, coisas que a gente agrega, mas são 333 páginas para você montar um projeto. É um livro bem legal. Tem outros, cara, que são muito legais. O livro do Facundo Guerra, que eu li agora recentemente, que ele fala sobre mercado, o mercado atualmente. Esse é o Júnior assoando o nariz aqui atrás, tá? Tem. Cara, tem tantos livros. E biografias, né? Eu acho que biografia, de alguma forma, é isso mesmo. Eu sou muito a louca da biografia. Então vão atrás. Eu li biografias que mudaram, né? A minha visão, assim. Primeiro porque são minhas referências, né? A da Fernanda Montenegro, a da Frida Kahlo. É que são várias, a gente tem que ver também quem é o biógrafo, né? Isso é importante. O do Robin Williams, que eu sou muito fã desse cara. E é muito legal ver a história dele. Muito legal. Quem mais? Do Leonardo da Vinci, do Van Gogh, que são caras legais, né? E importantes. Acho que a gente precisa entender o porquê que eles fizeram tanto sucesso. É uma questão mercadológica, mas interessante. Da Marina Abramovic, essa última que ela fez, que ela escreveu, é como se fosse é uma biografia, como se fosse póstuma, mas ela tá viva. Ela já escreveu uma biografia para quando ela morrer, sabe? Marina sendo Marina, né? Fantástica, tem que ler essa biografia. Ela é uma artista muito legal, ela consegue articular bem em ser pop, em ser cult, em ser digital. Palavra-chave, quero que vocês tatuem no braço de vocês: adaptabilidade, efeito camaleão. Quanto mais adaptabilidade a gente treina, menos frustrado a gente será, sabe, como artista, porque a gente, pandemia, beleza, a gente tem internet. Ah, é isso? Beleza, eu tenho isso, sabe assim? Mais do que ficar sofrendo de as pessoas não vão ao teatro, sabe? Julgando, assim. É tipo adaptabilidade, faça com o que você tem e com o que rola no momento, assim. Acho que a gente fica menos amargurado, o processo fica mais gostoso. Arrasou, bonitos! É isso. Vocês podem me chamar, o meu WhatsApp está à disposição. Eu adoro ajudar o máximo possível. A gente já mentorou na história do Vivarte que passaram no processo, mais de 600 artistas. Muito impactante. Imagina se cada um desses 600 artistas ajudaram uma segunda pessoa, né? A gente já está ajudando 1.200 e assim sucessivamente. Mas esse poder do impacto para mim faz muito sentido e que me motiva. Então, me chamem o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar, o que eu puder conectar vocês. Foi o que eu falei na live dos meninos, né, que lançaram. Quando a gente é vela e tá acesa, e tem uma vela apagada e a gente acende, a minha chama não diminui, né? E é isso, eu acho que esse é o poder do fogo. Então, sejamos esse fogo massa, assim, sabe? Durmam com esse barulho. Arrasou? Perdão por não conseguir ter feito pelo YouTube como planejei, mas adaptabilidade, né? O programa aqui não rodou, cara, super. Ai, meu computador tá atualizando, mas pelo menos consegui entrar pelo Meet. E, enfim, é isso, vai ficar gravado. Deixa eu encerrar a gravação primeiro.